Oi, meu nome é Henrique, sou trabalhador da Casa Espírita Dr. Augusto Silva. Estou aqui mais uma vez com essa oportunidade que a casa nos dá de fazer um estudo sobre a proposta, né, que as reuniões de quarta-feira nos promove. E hoje o estudo está sobre o livro Fonte Viva, psicografia, né, de Chico Xavier, o Espírito de Emmanuel, capítulo 31, Lavradores. Para mim é uma oportunidade de compartilhar através da internet com aqueles que buscam na doutrina espírita esclarecimento, consolo, aprendizado. E o propósito maior é que a doutrina nos ajude de uma forma a passar por essa vida, por essa encarnação, buscando a reforma íntima, o crescimento, o desenvolvimento moral e espiritual. Claro, convivendo com o equilíbrio com as situações materiais, porque se assim não fosse, nós não estaríamos na matéria. Então, o propósito e a beleza da vida é justamente essa, né? A gente evoluir com a oportunidade da vida, da encarnação, sabendo usar, gozar com sabedoria e equilíbrio sobre tudo isso que Deus nos permite ter neste mundo material. O estudo de hoje, como eu disse, né, está no livro Fonte Viva. Ele nos traz aqui uma reflexão em virtude da fala de Paulo, né, porque essa parte aí está ali em Timóteo 2 Timóteo, né, Timóteo 2, 2.6, da frase o seguinte: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, Paulo traz essa fala, né, e Emmanuel vai trazer a interpretação. E ele diz assim o seguinte, Emmanuel: há lavradores de toda classe. Então, Emmanuel começa a colocar da seguinte forma, né? Há aqueles que exploram da terra, mas através de colaboradores, de empregados, sem nunca terem tocado, ou sem nunca terem feito nenhum tipo de esforço, né? Tocado o solo com as próprias mãos ou ter algum tipo de esforço. Também tem aqueles, né, que largam ali a enxada, ferrugem, né, através da ferrugem, ou seja, não pegam a ferramenta, né, cruzando os braços, e aí colocam a culpa no sol e na chuva, né, pelo fracasso ali da sementeira que eles mesmos não trabalharam. Emmanuel também traz o exemplo, né, daqueles que ficam fiscalizando a plantação do vizinho, sem qualquer atenção para a própria plantação, aquilo que lhe diz respeito, ou seja, da maledicência, né. Tem também os que falam, né, da inutilidade ou reclamam, né, dos vermes que destroem, né, a plantações, mas que não fazem nada para mudar esse quadro. Também Emmanuel coloca aqui aqueles que reclamam, né, da incapacidade de produção porque a terra é infértil, né, mas são incapazes de regar a terra ou até mesmo, né, levar o socorro do adubo. Ele também menciona aqueles que reclamam, né, de dor de cabeça, de resfriados, de indisposição, né, e perdem a oportunidade do trabalho digno ali. Ou seja, não vão labutar nas suas propriedades porque estão cercados de queixas. E aí ele conclui falando que a natureza, no entanto, e aí ele coloca a natureza com N maiúsculo, tá? Retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe as graças do seu celeiro farto. E aí Emmanuel leva, né, esse exemplo, essa fala, para o lado espiritual. Ele diz o seguinte: e assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Então,
Quando eu li essa mensagem, né, esses ensinamentos aí que é nos trazido através desse capítulo, eu fiquei pensando, né, principalmente nessa parte da vida, da reclamação. Muitas vezes nós nos colocamos perante a vida em plena reclamação. Reclamação do que nós não temos, reclamação que as coisas não vão bem, reclamação que eu não tenho, né, quando eu, como humanidade, um relacionamento feliz, ou na profissão eu não sou realizado, materialmente sempre me falta, espiritualmente eu não consigo ser uma boa pessoa. Então, assim, quando eu li, né, essas colocações de Emmanuel, referindo aí a estes, né, que têm aí a propriedade, mas não fazem nada para melhorar, é aquela situação da reclamação. E aí, nós, né, vivemos em tempos difíceis e muitas vezes a gente fica preso à inércia. E aí, indo para essa linha de raciocínio, porque os estudos espíritas nos permitem, né, pegar uma lição dessa e achar um ponto ou alguma coisa que a doutrina possa nos ajudar, eu comecei a pensar em duas situações que são da maioria, né, de nós encarnados, que é a situação da escassez e a situação da prosperidade. Quando eu digo escassez e digo prosperidade, eu não quero que a gente leve, né, para aquele lado da escassez material ou da prosperidade material. E eu até vim aqui no Google para poder fazer, né, uma pesquisa sobre o conceito, né, da palavra, do termo escassez. Né? Então, ele traz para a gente assim, é uma mentalidade ou estado de consciência focado naquilo que falta, em vez de uma condição, né, positiva. Ou seja, quando ele fala falta, né, ele não está falando falta somente na questão material, ele está falando na falta da alegria, da felicidade, da desconexão espiritual. Uma situação, né, que ele fala que também é a questão do que? Das crenças limitantes, da ingratidão. E eu achei aqui um ponto interessante, né, que ele no conceito aqui, ele fala de Deus. Por quê? Porque quando a gente fala de escassez, ou seja, a falta, muitas vezes a gente pode levar para o seguinte, é como se a gente fosse órfão. Órfão no sentido do divino, órfão de Deus. Ou seja, como se nós não considerássemos Deus como Pai. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai pensar em prosperidade, e o conceito da prosperidade é o seguinte, é o amplo de bem-estar, prosperidade, né? O amplo do bem-estar. É o sucesso que vai além da riqueza material. É o significado de um estado de abundância, felicidade, situação favorável em diversas áreas da vida. Né? E aí sim, a finança, saúde, relacionamento, realização pessoal, né? A capacidade de gerar mais frutos e crescimento contínuo. Então, quando a gente pensa e a gente olha, né, Deus como nosso Pai, ou seja, nós somos filhos, né, do Criador, filhos, nós somos filhos daquele, vamos dizer assim, né, da inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Então, a escassez, ela não deveria fazer parte do nosso sentimento íntimo, do nosso, né, que é o nosso self. E quando a gente carrega esse sentimento de escassez, é como eu estava falando, né, é como se eu fosse um órfão. Porque o órfão não tem pai. Então ele não tem futuro, vamos dizer assim, ele não tem onde se apoiar. Quando nós falamos de Deus, que é o nosso Pai, e ele é dono de tudo, né, de tudo, do amor infinito, da felicidade infinita, dessas coisas que nós vimos na Terra, né? Que é lindo a natureza,
a riqueza, que tudo é infinito, que nós estamos falando de Terra, mas quando nós saímos do nosso planeta e falamos, né, de universos, então nós não somos órfãos, nós somos filhos de uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então quer dizer que nós somos, por natureza, prósperos e não escassos. Isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes nós espíritas nos apoiamos, né, na lei de causa e efeito como, a, uma fala ou com um padrão de consciência, de atitude, para justificar, né, as nossas limitações de hoje em dia. Então, voltando no texto, Emmanuel coloca aqueles seres que têm a propriedade, que têm o campo, mas preferem ficar justificando a escassez, ao invés de buscar o trabalho, ao invés de buscar a prosperidade através da atitude, da caridade, do trabalho, né? Por quê? Porque Deus é lei de amor e prosperidade. Então, eu quero aproveitar, né, esse estudo para falar um pouquinho da lei de causa e efeito. E para falar um pouquinho da lei de causa e efeito e quebrar um pouquinho esse paradigma, né, que nós, muitas vezes, espíritas, usamos a lei de causa e efeito para justificar todos os tipos de escassez nas nossas vidas, e aqui eu vou citar alguns, né? Ah, eu não sou feliz no amor porque lá atrás eu fiz alguma coisa. Ah, eu tenho que viver na pobreza porque lá atrás eu fiz uma coisa. Ah, eu nasci assim, né? Porque vão falar assim, a escassez de saúde. Ah, eu tenho esses problemas de saúde porque lá atrás eu fiz isso, né? Aí eu nasci com essas dificuldades limitantes de mobilidade, né, de mental, porque lá atrás eu fiz isso. E nós usamos a lei de causa e efeito como se hoje o que me acontece está numa fatalidade de uma situação, né? Hoje o efeito é uma situação de uma coisa que eu causei lá atrás, né? E aí eu busquei as obras de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles traz aí, né, grandes obras. A Guia Espiritual de Divaldo, eu sempre cito nas minhas falas, tanto presenciais como aqui né, na internet, a série psicológica de Joana de Ângeles, né? Então, assim, eu sou mesmo um leitor assíduo, talvez um estudioso dessas obras, e ela traz muito essa situação. Por quê? Porque ela traz a psicologia, né, profunda, juntada, né, misturada, alicerçada com a doutrina espírita. E um dos principais autores que ela menciona, né, é Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica. Então, quando a gente vai analisar tanto as falas de Joana e de Carl Jung, a gente vai ver, né, que eles concordam com a lei de causa e efeito, mas eles tiram essa questão da fatalidade. Ele leva a questão da fatalidade mais para uma debilidade nossa, que eu vou trazer um pouquinho essa debilidade, que nos caracteriza, né, a questão da fatalidade. Então, eu nasci para sofrer. Eu nasci para ser pobre, eu nasci para ser infeliz, eu nasci para ser isso, para aquilo, tal, tal. E, na verdade, não é isso. Por quê? Porque a reencarnação é uma oportunidade de progresso, porque a lei de Deus é a lei de amor e progresso. Então, nós estamos aqui, sim, né, através da lei a lei de causa e efeito, sim, né, para corrigir erros passados, para desenvolver virtudes, né, e valorizar os bens reais, que são os bens morais e espirituais. É por isso que nós estamos vivos. Então, nós não estamos fadados à infelicidade e ao sofrimento. As vicissitudes, as expiações e as provações são gatilhos para que nós possamos desenvolver essas habilidades que são nossas, né? Que fazem parte do espírito. E muitas vezes nós, ou a maioria das vezes, nós apoiamos nessas
situações para justificar uma inércia nossa. Como diz o texto, né? Pessoas que têm ali uma possibilidade de fazer a terra prosperar, e aí ele está usando aí uma simbologia, né? Analisando a nossa vida, o terreno no nosso íntimo, e a encarnação como a reencarnação como uma oportunidade, e esses reclamam, né, da terra infértil, reclamam da chuva, do excesso de chuva, excesso de sol, mas são incapazes de pegar a enxada, são incapazes de trabalhar eles mesmos, dependendo dos outros, muitas vezes falando da propriedade dos outros sem dedicar-se à sua. E Emmanuel coloca, né, que realmente a natureza vai ser imparcial, né, e vai ser dura com essas pessoas. Mas ele também coloca que aquele que busca o trabalho, né, a labuta da lavoura, ele vai colher os frutos. Então a vida é assim, né? A gente está aqui, sim, para passar por lutas e provas, mas não como castigo. Mas que essas lutas e provas, né, que vamos dizer assim, né, muitas vezes estão representadas pela escassez momentânea, né, ela está ali para quê? Para que seja para nós o estímulo para o crescimento e para o progresso, e não o objeto de inércia, não o objeto de estagnação. E por que que nós, na maioria das vezes, né, preferimos conduzir as nossas vidas dessa forma, né, na reclamação, na inércia, na estagnação? É justamente isso que Joana de Ângeles e Carl Jung traz, né? Joana diz para a gente que nós, né, somos as somatórias de duas situações, que é o self, ou seja, o si, que é a nossa conexão divina, que é o nosso eu profundo. Ela diz aqui para nós, né, que é o nosso, que ali no self estão todas as nossas potencialidades divinas, né, que é a lei de amor e progresso. E hoje nós somos representados nessa atual encarnação pela nossa personalidade, que é o nosso ego, né? Que é o centro da consciência, é a personalidade dessa encarnação. Qual que é o propósito da vida? O propósito da vida é a gente voltar para o self, que é esse eu divino, que é esse eu profundo. Por quê? Porque nesse self, e aí ela coloca uma palavra que eu achei muito interessante, né? Que são o arquétipo, né? E quem que é o arquétipo nosso? Quais são os arquétipos que nós deveríamos, e entendam arquétipos como padrões, né? Padrões que nós deveríamos focar e seguir. Então, o arquétipo para nós são dois: é o nosso self, que é o nosso eu profundo, e Jesus Cristo, que é o homem, né? Que é o terapeuta divino, que é o homem integral, que é o guia e modelo. Então, quando a gente faz esse movimento de pegar o que nós somos hoje, personalidades que temos medos, anseios, que muitas vezes carregamos aquilo que Jung coloca como sombras, né? Eu não mereço, eu não sou digno, eu tenho complexo, e esses complexos também vêm de arquétipos coletivos ou individuais, através de mitos e crenças que nos foram colocados pela sociedade, por organizações familiares e para vários outros. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o arquétipo, né? Que pode ser positivo ou negativo. Vamos falar do negativo, por exemplo, o arquétipo que, se dentro de um clã familiar, né, que se eu for próspero, tá? E aí prosperidade novamente, não prosperidade somente material, que eu vou me desvincular ou distanciar da família. Então, se eu fizer isso, é uma traição. O arquétipo de que a pessoa rica ou a pessoa próspera, e aí eu posso falar um pouquinho do material, né? Está contra aqueles que evoluem espiritualmente, porque criou-se um arquétipo que somente as pessoas boas são as pessoas que passam
pela dor da escassez, da falta material, que passam a humildade, né, ou a necessidade extrema. Então, nós criamos essas situações que formam, né, através de traumas, através do inconsciente, que formam o nosso ego. E qual que é a situação da vida hoje? Nossa, é justamente através do que? Desse trabalho de conscientização, de autoentendimento, de entender que nós somos filho, fruto, criação do divino. E se nós somos isso, então nós temos aquilo de melhor, tanto no lado de poder acessar tudo, como de ser bons. E que o ego, ele vai contra, né, que é a nossa personalidade hoje, o egoísmo, a vaidade, e várias outras situações que eu trouxe, né, ela se distancia do ego. E qual que é a motivação da vida? O trabalho da reencarnação é justamente fazer que o ego se submeta ao self, ao divino. Então a gente começa a entender que tudo que nós passamos aqui é passageiro, é momentâneo. E nós não precisamos ter medo das dores, das lutas, anseios, temores, que nós não seremos, né, vitoriosos nas nossas buscas, nos nossos desejos. E aí é que eu estou falando, né, do ser feliz no relacionamento com as pessoas, próspero no trabalho, próspero no conforto, próspero na evolução espiritual, tirando aqueles velhos conceitos, né, da causa e efeito, que eu tenho a fatalidade de ser assim porque lá atrás eu fiz ou eu agi de maneira errada. Então, Joana convida todos nós a fazer esse processo de unir o inconsciente com o consciente, né? O consciente seria hoje, o centro da consciência seria o ego, que traz esses problemas psicológicos e morais, e o nosso divino, que é o self, que é a soma de tudo que nós já vivemos nessa vida e vidas passadas, né? E que nós estamos conectados com esse divino. E quando nós fazemos esse processo ela chama de individuação. Ou seja, nós tornamos um ser único. E esse self domina o ego. Então, nós conseguimos entender que sim, nós estamos aqui para sermos felizes dentro da felicidade que o mundo de provas e expiações nos capacita. Teremos problemas? Sim. Teremos provações? Sim. Teremos expiações? Sim. Vicissitudes? Também. Mas quando nós fazemos esse processo, nós entendemos que nós somos uns seres maiores que este mundo e que estas dores. Por quê? Porque a nossa base, aquele que nos sustenta é Deus, é o Cristo. Então, quando nós olhamos para a Terra, para as lutas, para situações que até então nós entendíamos que nós tínhamos que passar por fatalidade, não. Por quê? Porque a proposta da reencarnação, como eu já disse, é promover esse crescimento. E aí tem uma frase que eu anotei aqui, ó, o resgate é o ponto de partida, não o fim da jornada. E muitas vezes nós ficamos presos, justificando a nossa escassez, achando que nós temos que levar a vida toda nesse processo de resgate. Não, o resgate é o ponto de partida. A virada da chave é poder virar e falar assim, não, eu posso ser feliz, eu posso ser próspero, tudo que eu quero ser, a partir do momento que eu transforme a minha vida, que eu comece a permitir que habite em mim o divino. Então, eu começo a mudar a minha consciência, a minha compreensão, e quando as vicissitudes da vida vierem, eu vou saber passar por elas com mais tranquilidade, mais brandura, humildade, desenvolvendo a paciência, a tolerância, né? Então essa é a proposta da vida. E no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, Kardec traz justamente uma situação aqui no inciso 12 e 13 que vai de acordo com isso que a Joana nos coloca, né?
que o sofrimento, o resgate é o ponto de partida, e não o fim da jornada. O que ele traz aqui? Ele fala o seguinte, ó, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza da duração do castigo. Vamos entender castigo aqui, né? Como as lutas, tá? A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. Ou seja, então uma provação, uma expiação, que ele denomina como castigo, não tem regra para falar sobre a duração. A única regra é que toda falta virá como uma obrigação de reparo e todo ato bom virá como uma recompensa. E ele continua no inciso 13. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Olha que interessante, né? Kardec traz para a gente justamente isso. Então, ou seja, eu vim para essa vida, sim, com uma programação reencarnatória, e muitas vezes eu vou passar por escassez, seja ela qual for, mas eu não estou fadado a viver assim pro resto da vida, até o meu último dia da Terra. Por quê? Porque isso depende muito do que eu vou fazer dentro dessa vida. Se eu vou fazer como Emmanuel colocou, né, aqueles que se apoiaram na preguiça, na reclamação e não fizeram nada, e aí sim até o resgate não vai ser o ponto de partida, ele vai continuar como também a jornada, ou se eu vou fazer como aquele lavrador, né, que buscou melhorar a terra, buscou plantar semente, ou seja, busquei melhorar, e eu trouxe um pouquinho, né, porque a gente não pode estender muito nesse vídeo, né, mas eu trouxe um pouquinho aí do conceito de self, ego e individuação, né, que é esse se descobrir, se alinhar com o divino para passar por todas as dificuldades, sabendo que aquilo ali é uma ferramenta pedagógica para melhorar, né? E aí tornar o final da minha jornada, virar minha chave para quê? Para que eu possa viver em felicidade plena, plena no sentido assim, né? Daquilo que eu sou capaz de alcançar, mesmo vivendo sobre aquelas lutas, né? Das limitações materiais ou do corpo físico, tal, né? Mas sabendo que aquilo ali é passageiro. E Joana também traz uma outra fase, né? Uma outra fase que eu achei interessante, né? Que nós devemos sair da posição de vítima de um destino que é a nossa reclamação, a gente justificar a escassez que a gente vive, né? E se assumir-se como co-criador do seu presente e do seu futuro. Então, essa frase traz justamente esse conselho, né? De que nós sim podemos reescrever a nossa história. E o nosso melhor momento, pessoal, não é o passado, não é o passado dessa vida, o ontem, ou semana passada, né, os 10 anos atrás, a nossa infância, ou as vidas passadas. Elas nos servem como parâmetro e padrão para a gente olhar para esse passado, consciente ou inconsciente, e entender que nós temos a obrigação e o dever de melhorar. O nosso melhor momento é o presente, é o agora, é o hoje. Para quê? Para que nós possamos, né, conforme nos orienta Chico, né, nós não podemos mudar o passado, mas no presente nós podemos construir o futuro. Então, da mesma forma que lá atrás a gente, por ignorância, por desconhecimento da lei, a gente errou, cometeu equívocos, e é importante o auto-perdão, hoje nós estamos, né, com as nossas reformas, criando novas causas. E essas causas, no futuro, vai trazer benesses para todos nós. Então, ao invés de nós ficarmos, né, como os operários, na inutilidade, na reclamação, apoiados, né, em situações que não são verdadeiras, né,
ou interpretando situações que não são verdadeiras, como a lei de causa e efeito, né? Como acham que é uma fatalidade, não é? Nós devemos sim nos apoiar, né, na oportunidade abençoada que Deus nos está ofertando nessa atual encarnação, usar as ferramentas que nós temos disponíveis, as dores e o Cristo, para que nós consigamos, dentro das nossas reais potencialidades e esforço, tirarmos do nosso ser as melhores oportunidades de melhoria, de crescimento. E sim, buscar a felicidade, buscar a prosperidade, porque nós somos filhos, mais uma vez, da inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então nós temos direito a isso, como filhos. Nós não somos órfãos. Só que Deus está aí para nos oferecer tudo que nós queremos. Só que para isso nós temos que romper com a nossa atual personalidade, com o homem velho, voltar para o nosso ser maior, nosso eu profundo, que é o nosso self, quebrar os mitos, as crenças limitantes, trabalhar a humildade, trabalhar a quebra do egoísmo, da vaidade, que é o mais importante, né? Para que nós possamos olhar para nós, para os nossos semelhantes, e entendermos que nós podemos ter uma vida mais leve, mais suave. É sim um trabalho árduo, né? Mas não impossível. E que se nós não fizermos isso, ficaremos parados, vendo o tempo passar e desperdiçando uma ótima oportunidade que é a vida. Lembrando, né, que todo processo de crescimento, todo processo de progresso e evolução, ela não se faz da noite para o dia. Ela se faz a cada minuto, né, a cada hora, a cada dia, a cada semana. Mas que nós temos que ter essa consciência de que nós podemos sim, né, buscar essas situações e sermos melhores a cada dia. Por quê? Porque o maravilhoso, o infinito, nos espera sempre. E é assim, né, que são os espíritos que já conseguiram esse processo, né, de individuação. Eles vivem na plenitude do amor e da felicidade. Nós não estamos falando, né, que eles ficam tocando harpas, né, como é a crendice. Não, mas eles hoje trabalham na plenitude da cocriação em plano maior, ajudando e auxiliando, né, nós, seres inferiores, a conseguirmos, né, a nossa evolução. Então, o estudo, né, que a gente propôs, dentro de uma interpretação que nos foi sugerida, de olhar para a lição de Emmanuel e tentar trazer ali um pouquinho, né, do que a mensagem dele desencadeia ou convida ou provoca em nós, né, usando sempre a doutrina espírita e o Evangelho de Cristo, para que nós possamos aproveitar dessa doutrina maravilhosa e como um apoio, né, para a nossa vida. E aí nós temos esse espírito Joana de Ângeles, né, que tanto contribui conosco, como Emmanuel, né, e nós só podemos aí agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade que nos é dada de poder falar, né, nessas redes aí que alcançam, né, todo o planeta, e esperar que a mensagem encontre guarida nos corações que estão em busca de esclarecimento, de consolo, de conforto, né? E sou muito grato à casa do Dr. Augusto Silva e a Jesus por essa oportunidade. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre.